A partir do versículo 1. Posso ler? Vou ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Verso 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever. Verso 9. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Verso 10. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Verso 11. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Manda-o de volta a você. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Verso 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Amém? Poder sentar. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Em adoração, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Tu és como o rio, tu és como o rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
em adoração, dignas de louvor, dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Vou ler um pouquinho aqui. Essa carta endereçada a Filemon, porque na época da igreja primitiva não existiam templos. Então os cristãos e irmãos se reuniam em casas. Filemon era o cooperador da obra. E Paulo, escrevendo essa carta endereçada ao próprio Filemon, ele vai contar uma história que quem leu essa carta sabe do que se trata. Filemon era um cooperador, um homem amoroso, era um homem cristão, era um homem piedoso. E Paulo, sabendo do que aconteceu com Filemon, porque esse personagem chamado Onésimo, Paulo, ele estava em Roma, judicialmente ele estava em custódia durante 2 anos, vivendo em prisão domiciliar, e é o momento que ele aproveita, que ele vê, que ele encontra Onésimo e evangeliza aquele escravo. Escravo nessa época não tinha nenhum benefício, era humilhado. O que acontecia com o escravo nessa época, se ele roubasse seu senhor e ele fugisse? E se ele voltasse, o que aconteceria? Era o seu senhor, no mínimo, matar esse escravo. Paulo sabia do cuidado que Filemon teria que ter ao receber Onésimo de volta. Mas só que Filemon era um homem piedoso. Era um homem cheio de amor. Agora, o escravo Onésimo, ele frauda o senhor dele, ele rouba o seu senhor e aí ele foge. Só que Deus sempre tem alguém para pregar a sua palavra. Aleluia! Aleluia. Sempre ele tem um escolhido que prega a palavra, e aquele que fazia o mal não faz mais. Aquele que era inútil não é mais inútil, porque Onésimo no grego significa inútil, mas agora Onésimo vai se tornar útil. E quero dizer, irmão, aqui não tem ninguém inútil. Aleluia. Aqui só tem útil. Éramos inúteis. Antes de escutarmos de alguém nos evangelizar, éramos inúteis. Mas escutamos a palavra do Senhor e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. E hoje somos pessoas úteis. Amém. Aleluia. Onésimo, ele rouba o seu senhor. Paulo também escravo, mas escravo em Cristo. E agora, nas suas prisões, mesmo assim, Paulo pregou o evangelho para Onésimo, aquele homem que era escravo, aquele homem que era inútil. E agora, depois que Paulo prega o evangelho para ele, ele deixa de ser escravo para ser um irmão de Filemon, irmão. Amém. Só Deus que faz isso. Porque escravo, irmão, não tinha nenhum benefício. Era maltratado. Mas Deus, o nosso Deus, chamado Jesus Cristo, é um Deus que muda situações, irmão. E muda a vida de pessoas. Às vezes nós vimos pessoas que
prisão, sabendo que era um escravo, que tinha roubado o seu cooperador na obra, Paulo sentiu íntima compaixão por Onésimo. Há quem diga, alguns estudiosos dizem, que Paulo e Onésimo foram prisioneiros na mesma prisão. E aí Paulo aproveitou e falou de Jesus Cristo para Onésimo. Aleluia. Glória a Deus. De inútil passou a ser útil. E útil para a obra do Senhor. E aí Paulo, do outro lado está Filemon, o cooperador da obra, um homem amoroso, um homem pai de família, um cristão temente a Deus, sabendo Paulo da história dos escravos, que quando ele retornasse para o seu Senhor, certamente ele morreria. Mas só que Paulo sabia quem era Filemon e sabia quem estava pedindo. Paulo, na qualidade de apóstolo, ele poderia, cheio de autoridade, e Filemon obedeceu ao apóstolo. Mas só que Paulo também era outro homem cheio de amor. Amém, Jesus. Cheio de amor. Glória a Deus. Paulo poderia ignorar Onésimo, porque Paulo também, ele foi um perseguidor, ele matou, ele roubou, mas aí Paulo aqui transformado e pregou o evangelho para um homem que também foi transformado, porque nós sabemos que o evangelho transforma vidas. Aleluia. E ele nos transformou, irmãos. Aleluia. Foi o evangelho de Cristo que ele nos transformou. Aleluia. Porque me permite a expressão, não servíamos para nada, mas para Deus hoje servimos. Aleluia. Aleluia. Essa carta em direção a Filemon é uma carta tão cheia de amor. O pedido que Paulo faz para Filemon receber Onésimo de volta, porque Onésimo tinha roubado o seu senhor. Onésimo tinha decepcionado Filemon. E aí naquela decepção toda, naquele roubo, Onésimo foge. Mas só que Deus, irmão, não perde ninguém de vista. Aleluia. Ah, irmão, são tantos ladrões ignorados, homens maus ignorados, mas Deus, ele pensa diferente de mim e pensa diferente de você. Me permita dizer isso aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus poderia, irmão, não encher o coração de Paulo para pregar para Onésimo. Ele poderia herdar o inferno, mas Deus sempre prepara um para falar do seu evangelho. E não deixar aquela pessoa morrer sem salvação. Eu vou ler aqui alguns versículos aqui de Filemon. O verso 17, Paulo vai falar assim para Filemon: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Aleluia. Glória a Deus. Paulo sabia, irmão, que ele estava pedindo, fazendo um pedido para receber alguém que lhe causou um dano. Irmão, quem é que recebe alguém depois que lhe causou um dano? Tem que ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Recebe como se fosse a mim, Filemon, porque tu és o meu companheiro na fé, tu és um irmão que ama, tu és um irmão que obedece. Paulo estava dizendo assim para Filemon, e Filemon, sabendo disso, ele recebe Onésimo, seu escravo, de volta. Mas agora não como escravo, como irmão. Aleluia. Aleluia. É só o Evangelho, irmão. Pode inventar qualquer coisa por aí, mas o que transforma o homem é o Evangelho de Cristo. Aleluia. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando Filemon lendo essa carta. E quando ele lê esse verso 17, lógico, irmão, ele lê. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas Filemon lendo e pensando. Quem está me fazendo esse pedido é o irmão na fé. E eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo. Por que o meu escravo também não pode ser alcançado? Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quem está
me pedindo não é um homem qualquer, foi um homem também que perseguiu o crente, mas ele hoje é transformado e ele hoje é apóstolo de Cristo. Então eu, como seu companheiro na fé, eu vou atender o seu pedido. Eu vou receber Onésimo de volta como se fosse meu irmão e não mais escravo. Aleluia. Recebe. Aleluia. Recebe como se estivesse recebendo a mim. Verso 18. Se ele prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Foi engraçado isso aqui, né? Recebe como se fosse porque tu és meu companheiro na fé. Agora, se ele te prejudicou, Filemão, pode deixar comigo, porque tu me conhece e eu vou me responsabilizar pelo dano que ele te causou. Não sei se foi financeiro, não sei, mas o que ele te causou, Filemão, eu me responsabilizo. Não tinha como, irmão, Filemão voltar atrás. Não tinha como. Primeiro porque quem escreveu aquela carta, me permite a expressão, não foi um qualquer, irmão. Não foi. Foi um homem que odiava, agora ama. Porque ele poderia. Tudo bem, Onésimo causou um dano ao meu irmão companheiro Filemão. Então, não vou fazer nada por Onésimo, mas só que o Senhor, Ele pôs amor em mim, e o amor que eu recebi de Cristo, Onésimo também é merecedor desse amor. Esse que muitos chamam de inútil, passou a ser útil. Aleluia. Recebe como se estivesse recebendo a mim. Ele fala aqui no verso 19, olha, mas essa carta ela é tão maravilhosa. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Verso 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estar no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Agora imagine se Filemão recusasse o pedido. A tristeza que não sentiria o apóstolo Paulo. E aí Paulo ele diz, olha, eu estou escrevendo, Filemão. Vamos dizer, se tivesse computador na época, se tivesse alguém para digitar. Mas Paulo preferiu escrever de próprio punho. Aleluia. Para você saber que sou eu que estou escrevendo, Filemão. Olha, certamente, irmão, alguns dizem que a escrita de Paulo, quando ele escrevia, já sabia que era Paulo que estava escrevendo. Até por causa também do teor da escrita. E se Filemão não atendesse o pedido dele, olha Filemão, para você saber que sou eu escrevo do meu próprio punho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim, o teu companheiro na fé. Sabe por quê? Porque Filemão sabia o que Paulo passou. Ele sabia tudo que Paulo passou pelo amor do Evangelho. E por Paulo tanto viajar, e por Paulo tanto ter suas prisões, ele prega para Filemão, e Filemão também aceita a Cristo como Salvador. E aí me permita aqui a expressão, aí monta uma igreja na sua própria casa. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. A igreja, na verdade, foi interessada à igreja, mas era na casa, onde estava a família de Filemão, um homem de bom testemunho, amava sua esposa, amava seus filhos, pagava bem os seus escravos, mas teve a infelicidade de ter sofrido um dano por um escravo. Mas só que agora não é mais escravo, agora é seu irmão, Filemão. Receba que ele é seu irmão. Aleluia. Receba. Glória a Deus. Verso 21. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Escrevo-lhe, sabendo que você vai me obedecer. E se tu podes fazer algo mais, eu sei que tu vai fazer. Olha, irmãos. Essa carta aqui, ela é tão espiritual. Eu não vou usar a palavra profunda, mas ela é tão espiritual que a
forma com que Paulo pede a Filemão. Porque Paulo, como apóstolo, Filemão era cooperador. E se formos aqui colocar alguma patente, Filemão estava lá embaixo. Mas só que Paulo, irmão, ele usou de extrema humildade aqui. Porque foi Cristo. Isso aqui é o próprio Cristo direcionando Paulo para receber Onésimo de volta. Porque agora, irmão, Onésimo é um homem mudado, transformado. Aleluia. Ele não vai mais causar dano a ninguém. Ele não vai mais prejudicar a ninguém mais. Verso 22. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a você. Olha, irmão, veja só. A proximidade de Paulo e Filemão. Se você ver pelo texto, você vai entender e vai compreender que um orava pelo outro. Um orava pelo outro. Paulo sabia que Filemão intercedia por ele. E Filemão sabia que Paulo intercedia por ele. Prepara. Vou ler aqui o verso, estou terminando, viu? Irmão, quem está entendendo de glória? Aleluia. Que aquele que era inútil agora passou a ser útil na obra do Senhor. Epáfras, também que foi outro companheiro, operador na obra, que também passou por momentos terríveis. Ele fala aqui, verso 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, a Lucas, meus operadores. Assim também foi Filemão. E eu fico aqui imaginando Paulo escrevendo essa carta, pedindo para Filemão aceitar Onésimo de volta. E Paulo ele já deixa advertido o seguinte: olha, preparando, olha, eu estou, um dia eu vou chegar por aí, viu? E vou matar aquela saudade com você também. Aleluia. Porque eu sei que vocês oram por mim, vocês são cooperadores, vocês estavam comigo assim, naquela batalha, na prisão, vocês nunca me abandonaram. Então, olha, quando eu chegar por aí, eu quero ver esse pessoal todinho, esses cooperadores, irmãos, que oram. Então, Filemão, além de ser um homem rico, era um homem piedoso. Amém? Amém. Daqui a pouco termina, viu? Verso 25 fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós, não é isso? Eu vou ler aqui os primeiros versos rapidinho aqui. Ele fala no verso 4, irmão, assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Veja como Paulo inicia a carta, irmão. Ele não chega logo pedindo, mandando. Então ele fala, olha, para Filemão entender que quem estava pedindo a ele era um homem de oração, era um homem que eles se conheciam, eram homens íntimos, próximos um do outro, eram homens espirituais, irmão. Então Paulo estava pedindo fazendo pedido a um homem espiritual, um homem de Deus, um homem temente a Deus, e ele sabia que Filemão iria acatar o pedido dele. Porque Filemão, como todos os cristãos, passou pela transformação do Evangelho de Cristo. Ele fala aqui no verso 5: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Aleluia. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Eu vou terminar aqui no verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Ele falando para Filemão na carta: porque você, irmão, tem reanimado o coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar. Paulo, ele faz um pedido com tanto amor, e Paulo, sabendo, naquele primeiro século,
de como os escravos eram maltratados. E Paulo, ele faz essa recomendação, recebe como se estivesse recebendo a mim. Porque quando o escravo voltava para o seu senhor, certamente eles morreriam. Só que agora, Filemon está recebendo um homem transformado. Aleluia. Glória a Deus. Imagine agora você. Está recebendo alguém que te causou um dano, um problema, que te prejudicou. Tem que ter o amor de Cristo. Tem que ter o amor de Cristo. Só que nesse cenário aqui, Deus ele preparou tudo, irmão. Deus prepara tudo. Às vezes nós pensamos que a coisa não vai sair muito bem, mas quando Deus prepara tudo, termina isso daqui, irmão. Porque Filemon que aceitou o Evangelho, Paulo também, e agora eles transformados, os dois transformados, alguém que rouba outro alguém, agora foge, mas aí Deus prepara tudo, irmão. Porque Deus, ele não só me ama, não, ele ama alguém que me causou dano ou que te causou dano. Aleluia. Ele ama, irmão. Glória a Deus. Quem sabe Deus possa criar uma situação e trazer alguém que me causou dano. Aleluia. Mas ele vai preparar o coração, irmão. Aleluia. Porque não é fácil você aceitar alguém que te ofendeu, alguém que te causou prejuízo, irmão. Mas o coração de um cristão tem que atender o pedido de Deus. Deus pode criar uma situação, irmão, na minha e na sua vida e trazer alguém que me causou dano, que te causou dano. Eu creio que Deus está preparando tudo, mas antes Ele está preparando o coração de alguém para receber alguém que causou dano. Aleluia. Glória a Deus. Receba. Aleluia. Como se estivesse recebendo a mim, porque agora você tem amor no coração, você vai esquecer do dano que ele lhe causou, porque agora o escravo, o Filemon, tu vai chamar de teu irmão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É seu irmão, Filemon. E vou terminar agora. Não está aqui na palavra, e a interpretação nem é minha. Aí chega Onésimo na casa de Filemon, do seu senhor, a quem ele causou dano, roubou, deu prejuízo. E eu fico imaginando um coração transformado. Talvez nem lembre do que ele fez. Mas eu quero pensar que quando Onésimo chegou, recebeu um abraço de Filemon. Eu creio nessa coisa. Aleluia. Não tem aqui a história, a exegese não é minha, a interpretação não é minha, mas eu creio. E talvez dizia assim, aquele dano que você me causou, eu te recebo como irmão agora. Aleluia. Que eu possa receber como irmão aquele que me causou dano. Verdade. Deus ele está por aí, preparando alguma coisa para nos surpreender, sabe? Mas ele antes está preparando os nossos corações. Aleluia. Bem? Amém. Obrigado ao pastor João e à igreja. Aleluia. Pai do Senhor, boa noite. Sei que Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, avisando que semana os cultos seguirão com a normalidade. Na terça-feira haverá o culto de doutrina, na quarta-feira o segundo de oração, na quinta-feira teremos o culto da mocidade, na sexta, permitindo Deus, estaremos com o ponto de pregação, no sábado teremos aqui
primeiro sábado ainda, né? Então esse primeiro sábado é normal. E no domingo, permitindo Deus, estaremos aqui novamente. Qualquer outra alteração, como nós estamos sabendo do que está acontecendo, nós iremos avisar tanto pessoalmente quanto no grupo. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, Pai da eternidade, nós te louvamos e rendemos graças por tua misericórdia e presença nessa noite, Pai. Eu quero te render graças por essa tua palavra, Senhor, que nos despertou nesta noite para podermos amar mais e termos mais compaixão e misericórdia em nossos corações, Pai. Continua abençoando a vida do irmão Rachid que ministrou essa palavra, meu Deus. Continua abençoando cada vida do teu servo que aqui se encontra, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje regozijados e exultados na tua presença, Senhor. Porque só tu traz alegria para o nosso coração, Deus. Continua abençoando esse ministério, cada membro, cada cooperador, meu Pai, para que cada dia nós possamos trabalhar para o avanço da tua palavra, Senhor, e para buscarmos sempre a tua presença em santidade, Deus. Pai bendito, perdoe nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, meu Pai, e que o Senhor continue tirando de nossas vidas, nos guiando por tua misericórdia, para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a divina consolação do Espírito Santo de Deus, sempre com toda a igreja querida. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E pode ser. Palavra abençoada. Deus abençoe em nome de Jesus. Às vezes a menina é com raiva de mim, Daniel. Pastor. Que toda raiva será transformada em Cristo. Tem dinheiro ali, olha, aquele bolso ali dele. Amém, Maria. Senhor, Amém. Amém. Senhor, Amém.